Oi, pessoal, vamos lá, né? Primeira aula do nosso projeto Eleitoral para Todos. Aulas de direito eleitoral são aulas curtas, no máximo de 30 minutos, mas que vamos abordar os principais assuntos dessa matéria, que é importante para quem está fazendo concurso para o TSE, o concurso unificado TSE-TRS, para quem vai fazer exame da ordem, né? Eleitoral agora é matéria obrigatória no exame da ordem. Estudantes de direito, que tem aí direito eleitoral como matéria obrigatória ou optativa. Para também quem pretende ser candidato nas eleições municipais que estão vindo aí, ano que vem, né? Ou nas eleições gerais vindouras, enfim. Cidadãos também, porque afinal de contas, direito eleitoral é uma matéria do direito, é um ramo do direito que está relacionado diretamente com direitos políticos, com cidadania, então é do interesse de todo mundo. Por isso que vamos universalizar o direito eleitoral. Eu vou tentar usar uma linguagem muito acessível, porque eu sei que há muitos seguidores aqui que não são da área do direito, então nós temos que ter essa compreensão de falar uma linguagem que não seja aquela linguagem somente jurídica, que certamente vai dificultar para alguns. Então nós temos que universalizar e um dos critérios dessa universalização é ter uma linguagem acessível a todos e todas. Vamos lá? Vamos começar nossa aula. Hoje a nossa proposta é falar do conceito e das fontes do direito eleitoral. Trago aqui um breve perfil acadêmico sobre a minha trajetória, né, na academia. Eu sou especialista em direito público, mestre em direitos humanos, estou cursando doutorado em direito lá na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado os temas envolvem direito eleitoral, mais precisamente os direitos políticos dos povos, os direitos políticos dos povos indígenas. E eu atuo com direito eleitoral desde as eleições de 2008. Então, alguma experiência que eu posso compartilhar com vocês, mas também aprender muito, né? Porque afinal de contas ninguém sabe de tudo. Estou aqui disposto a dar o meu máximo para que a gente possa juntos aprender muita coisa, para que a gente possa juntos fazer com que esse canal cresça, porque é um projeto que não é um projeto apenas do professor Marcelo, mas é um projeto apoiado por todos nós. Então são várias mãos e certamente vocês curtindo, vocês compartilhando, vocês se inscrevendo, comentando se gostou, comentando sua cidade, até para eu saber, né, onde que está chegando esse material. Isso vai certamente fazer com que o algoritmo do YouTube reconheça a importância do canal e leve cada vez mais adiante o nosso conteúdo para pessoas que precisam conhecer dos seus direitos, especialmente no campo do direito eleitoral. Tá certo? Conto com vocês. Então, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar e de se inscrever, né? De se inscrever para que você fique sempre atualizado dos conteúdos que vamos postando, que eu irei postar aqui no canal. Bem, a aula 1 é uma aula que se propõe a tratar do conceito e das fontes do direito eleitoral. A primeira coisa que nós precisamos compreender é, afinal de contas, o que é conceito. Né? O que é conceito? Eu acho que não é muito comum as pessoas se perguntarem o que é o conceito e, afinal de contas, definição e conceito é a mesma coisa? Bem, há uma diferença entre definição e conceito. Vocês sabiam disso? Você que é estudante de direito sabia disso? Que há uma diferença entre definição e conceito? Isso porque quando nós estamos nos referindo sobre grau de certeza acerca de um determinado objeto, instituto, enfim, quando nós temos o chamado grau máximo de certeza, nós falamos que iremos apresentar uma definição. Definição. Fazer surgir um fim.
confesso que a expressão definição, ela não se encaixa muito bem no campo das ciências sociais. Porque esse grau máximo de certeza, muitas vezes ele só é encontrado, sabe onde? Nas ciências exatas. É por isso que aqui no direito, enfim, nas outras ciências, das ciências sociais, né, nós falamos em conceito. Em conceito. Porque o conceito ele vai pressupor que já existe pelo menos um consenso sobre aquilo. Um consenso. Mas indiscutivelmente está num grau abaixo daquele grau de certeza que é exigido para a existência da chamada definição. Então, vamos combinar aqui. A partir de agora, eu vou falar de conceito. É o que eu posso apresentar para vocês. Conceito de direito eleitoral. E eu começo trazendo um conceito de um eleitoralista badalado, muito conhecido, chamado José Jairo Gomes. José Jairo Gomes, autor de livros de direito eleitoral. E o José Jairo Gomes diz assim, ó, direito eleitoral é ramo do direito público, portanto não está lá no direito privado, daqui a pouco eu vou explicar para vocês essa diferença, cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício do direito fundamental de sufrágio, com vistas à concretização da soberania popular, a validação da ocupação de cargos políticos e a legitimação do exercício do poder estatal. E o autor ainda fala mais, ele diz assim, o direito eleitoral é justificado pelo próprio regime democrático. É isso mesmo. O regime democrático, a concepção de democracia, dentre outras características, vai compreender a necessidade de alternância periódica do poder. E essa alternância periódica do poder acaba encontrando nas eleições uma expressão muito forte. O povo, os eleitores, vão às urnas de 2 em 2 anos, eleições municipais no momento, eleições gerais na sequência e sucessivamente, para votar em prefeitos e vices, vereadores, governadores, deputados, senadores, presidente, vice, enfim. Então, o direito eleitoral ele tem uma relação direta com o princípio constitucional democrático, né? O princípio democrático. E se eu tivesse que resumir para vocês assim, essa abrangência de estudos do direito eleitoral, eu diria assim, que o direito eleitoral, já sabemos, é aquele ramo do direito público, vale dizer que o direito é uma só realidade, o direito é uno, mas a doutrina acabou dividindo o direito em direito público e direito privado, é uma corrente majoritária, né, predominante, e a justificativa dessa classificação do direito público e privado é meramente didática. É meramente didática para que nós possamos compreender aquele conjunto de ramos do direito que regulam as relações privadas, vamos chamar de direito privado, direito civil, direito empresarial. Já aquelas ramos do direito que regulam relações de interesse público, vamos chamar de direito público. Né? Então aí está o direito constitucional, o direito penal, o direito processual, o direito administrativo e também o direito eleitoral. Tá bom? Então, o direito eleitoral é o ramo do direito público que vai tratar, que vai regular, que vai disciplinar, desde o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é o procedimento pelo qual, né, você pode ter o seu nome inserido no cadastro de eleitores, ou seja, alistar-se como eleitor, ter, né, o seu chamado título eleitoral. O título eleitoral é apenas a comprovação material, né, física, de que você encontra-se alistado como eleitor.
Mas o direito eleitoral, ele também vai tratar, por exemplo, dos partidos políticos. Uma curiosidade, os partidos políticos recebem recursos públicos, a exemplo do fundo partidário. E esse fundo partidário, ele é utilizado pelos partidos políticos para custear os gastos de sua manutenção, sua sede, seus funcionários, enfim, né, seus programas. Isso é o que eu encontrei na Aí internet sobre a Siri esse nos fundo atrapalha partidário, aqui. e aí utilizado. Agora sim, vamos dar sequência. É assim, pessoal, nossa aula não vai ter edição, vai ser direto, né? Afinal de contas, eu quero ter essa relação mais próxima com vocês e vai ser literalmente uma aula, como se fosse uma sala de aula, em que a gente vai ter os momentos que vai ter a Siri atrapalhando aqui a nossa aula, mas acontece. Então, esses partidos políticos, voltando, eles recebem, por exemplo, o recurso do fundo partidário para custear suas despesas, enfim, eles precisam prestar contas à Justiça Eleitoral, sabiam disso? É a chamada prestação de contas de exercício financeiro ou anual. Então, os partidos políticos, os recursos por eles recebidos do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também, né, acabam sendo objeto de fiscalização nos chamados processos de prestação de contas, que são julgados pela Justiça Eleitoral. Portanto, é tema que é, sim, de interesse do direito eleitoral. Vamos também estudar a estrutura e o funcionamento, as competências dos órgãos da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, os juízes eleitorais, as juntas eleitorais e também do Ministério Público Eleitoral. A estrutura do Ministério Público Eleitoral, né, a Procuradoria-Geral Eleitoral, as procuradorias regionais eleitorais nos estados e no DF, as promotorias eleitorais, como é que é a composição, enfim, tudo isso a gente vai tratar também. O processo eleitoral como esse conjunto de fases para o exercício do direito à candidatura. Esse processo eleitoral, ele não se confunde com o processo judicial eleitoral. Se vocês pegarem a Constituição Federal, lá no seu artigo 16, ela vai dizer assim: a lei que alterar o processo eleitoral, olha aí, a lei que alterar o processo eleitoral, ela só pode ser aplicada a uma eleição se essa lei entrar em vigência pelo menos um ano antes da eleição. E aí essa ideia do processo eleitoral é justamente esse conjunto de fases, né? Esse caminho, essa linha do tempo de acontecimentos que estarão repercutindo diretamente na eleição propriamente dita, ou que são consequências diretamente da eleição. Então, a corrente majoritária acaba apontando que esse processo eleitoral ele tem início com as convenções partidárias, que são aqueles eventos realizados pelos partidos políticos, intrapartidários, por meio dos quais os partidos vão definir quem que ele vai lançar como candidato, se vão fazer alianças, é feita uma ata da convenção. Então, iniciado o período das convenções partidárias, que se inicia ali a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto do ano eleitoral, já está deflagrado a ideia de processo eleitoral, que vai se encerrar, sabe quando? Lá depois das eleições, em dezembro, quando ocorrer a diplomação dos eleitos. Então, o processo eleitoral ele inicia com as convenções e termina com a diplomação. E toda lei que alterar qualquer característica ou direito, enfim, toda lei que alterar esse processo eleitoral, seja envolvendo temática da convenção, sendo envolvendo temática da candidatura, da propaganda eleitoral, enfim, vai precisar respeitar o artigo 16 da Constituição Federal. Tá bom? Então, o processo eleitoral nós vamos estudar e ele envolve uma série de fases. E vamos estudar cada uma dessas fases. Ilícitos eleitorais também são objeto de estudo do direito eleitoral, vai estar no nosso material também. Ilícitos cíveis e ilícitos criminais eleitorais,
as ações eleitorais e os recursos eleitorais, dentre outros assuntos que são todos contemplados pelo direito eleitoral. Mas eu costumo apresentar, né, um conceito que eu chamo de conceito nosso, né, que tudo é nosso. O canal é nosso, é uma construção conjunta em que eu faço o vídeo, mas é vocês que vão validar, né, são vocês que vão, enfim, levar adiante o projeto, né, e fazer de fato ele acontecer. Então, um conceito nosso é o seguinte: direito eleitoral é o ramo do direito cuja missão principal é de transformar a vontade popular em mandatos legítimos. Olha o que eu estou falando. Cabe no direito eleitoral, consequentemente justiça eleitoral, dentre outros, mas é uma missão importante dele, destaco esta, de pegar a vontade popular, ou seja, a vontade do povo, que se expressa nas eleições através do voto, em mandatos. Transformar a vontade do povo em mandatos. Mas não basta somente transformar a vontade em mandatos. É preciso assegurar que esses mandatos sejam o quê? Legítimos. O que seria um mandato não legítimo? Conquistado, por exemplo, com base na compra de voto, no abuso de poder, na captação ilícita de sufrágio, na prática de fraudes. Ou seja, o sujeito ganha a eleição, mas praticando ilícitos. Então, aquele voto que ele acabou conquistando não foi um voto dado pelo eleitor de forma legítima. Muitas vezes o eleitor deu o voto nele porque ele comprou o voto. Porque ele deu em troca para o eleitor uma carrada de cascalho. Porque ele prometeu para o eleitor um cargo em comissão. Então, quando há um quadro, por exemplo, de gravidade, nós temos abuso de poder. Seja o abuso do poder econômico, seja o abuso do poder político, seja decorrente do uso indevido dos meios de comunicação social. Isso, se comprovado com provas robustas, pode gerar cassação do registro e, no caso de candidato eleito, a cassação do diploma e, consequentemente, do mandato. Agora, eu preciso dizer uma coisa a vocês. Aquele que é diplomado e conquista o mandato, recebe o mandato a partir da vontade popular, da soberania popular. Então, para que haja, por exemplo, a cassação deste mandato, consequência da cassação do seu diploma, é preciso que haja prova robusta. Sem prova robusta, não tem como. Não tem como porque, volto a dizer, o mandato conquistado, até que prove o contrário, ele é espelhado na soberania popular. Agora, se esse mandato é conquistado de forma ilegítima e se há provas robustas disso, a Justiça Eleitoral não vai hesitar, por exemplo, em cassar o diploma e, consequentemente, o mandato. Fonte do direito eleitoral. José Jairo Gomes fala que, na doutrina jurídica, fonte ela expressa a origem ou fundamento do direito. A bem da verdade, pessoal, quando a gente fala de fontes do direito, nós temos diversas classificações. Cada autor tem uma visão muito particular, subjetiva, de observar o objeto de estudo, de dar a ele um conceito mais amplo, mais restrito, de dar a ele uma classificação. Né? O direito tem um sistema axiologicamente aberto. O direito não está nas ciências exatas. Então, há algumas classificações, eu trouxe para vocês pelo menos 2 categorias de classificações doutrinárias. Tá bom? A primeira delas é chamada de classificação sobre as fontes. Né? E a primeira delas são chamadas fontes materiais. As fontes materiais, diz o autor, que são os múltiplos fatores que acabam influenciando o legislador no seu trabalho de criar as normas. Ou seja, são esses fatores sociais, econômicos, políticos, grupos, né, que se mobilizam para convencer o legislador, na etapa do processo legislativo, a um determinado ponto de vista.
Então, essas são as chamadas fontes materiais, assim denominadas, assim tratadas por José Jairo Gomes. É ele que traz essa classificação para a gente. Já as fontes formais, ele está se referindo aos meios pelos quais as normas jurídicas se positivam com força legítima obrigatória. E ele fala que nós temos fontes formais estatais, ou seja, emanam do Estado, nascem, surgem do Estado, é o Estado que as cria, né? E aí nós temos a Constituição Federal, as leis eleitorais, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, né? E também as fontes não estatais, porque, embora não emanadas do Estado, elas podem influenciar de algum modo. E ele dá como exemplo os costumes. Os costumes. Há também uma classificação em fontes primárias e fontes secundárias. Eu costumo dizer que as fontes primárias são aquelas que, de certo modo, vinculam, ou seja, obrigam. É exemplo das normas. Né? A Constituição Federal de 88, aliás, com o constitucionalismo, a Constituição tem força normativa. Então, a Constituição de 88 é uma fonte primária. As leis eleitorais, daqui a pouco eu vou elencar para vocês as principais leis eleitorais, obviamente, leis têm força vinculante, então são fontes primárias. As resoluções do TSE, agora cuidado, porque o TSE ele tanto edita resoluções administrativas como resoluções normativas. Resoluções normativas, essas sim são fontes primárias, porque elas têm força de lei. Elas não podem inovar a ordem jurídica. Elas têm que disciplinar a matéria nos limites da lei. Mas a jurisprudência reconhece a elas a força de lei. Tá? E, aliás, são muito importantes nas eleições essas resoluções. Então, nós temos resolução que vai tratar da propaganda eleitoral, resolução que vai tratar das pesquisas eleitorais, enquetes, resolução que vai tratar do registro de candidaturas, da prestação de contas. Temos resoluções também que vão tratar de assuntos até mesmo anteriores ao processo, às eleições propriamente ditas, como, por exemplo, a resolução que trata do alistamento eleitoral. Enfim, a gente vai depois, eu vou depois elencar para vocês essas resoluções, as principais resoluções, os números dela. Já adianto que resolução é muito importante estudar por resolução, porque ela traz no seu conteúdo o texto de lei, mas também traz o modo como o TSE tem aplicado aquela legislação, portanto tem ali conteúdos de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, então é bem interessante estudar também pelas resoluções. E as consultas eleitorais, a atividade consultiva da Justiça Eleitoral, ela consiste na possibilidade dos tribunais eleitorais, tá? Os juízes eleitorais não respondem consultas, apenas tribunais eleitorais, ou seja, TRS e TSE, de responderem a consultas que são formuladas por partidos políticos ou por autoridades públicas, desde que não sejam sobre caso concreto, tá bom? Ou seja, devem ser consultas formuladas com base em dúvidas em tese, e desde que também não tenha iniciado o período de convenções partidárias, porque a partir das convenções partidárias a Justiça Eleitoral já não pode responder consultas, tá bom? Vai ter uma etapa do nosso curso que eu vou falar da Justiça Eleitoral e das funções da Justiça Eleitoral. Aí eu vou aprofundar com vocês o estudo das consultas. Vamos combinar? Porque aqui a gente está falando só de fontes, para a gente não acabar avançando demais num assunto que eu posso tratar de forma mais clara, mais objetiva, dentro da sua temática própria. Tá bom? E são fontes secundárias à doutrina, que é a construção ali dos teóricos, né, dos estudiosos do direito, dos eleitoralistas, Zé Jairo Gomes. Aqui, por exemplo, tem uma doutrina do Rodrigo Lopes Zílio, direito eleitoral, outro autor fenomenal de direito eleitoral. Enfim, então a doutrina são fontes secundárias porque elas podem sim influenciar na tomada de decisões, enfim.
E até mesmo a doutrina pode influenciar o legislador para que aquela opinião doutrinária seja convertida em lei, tá bom? Seja convertida em lei. E a jurisprudência, para quem não sabe, é esse conjunto de decisões de tribunais no mesmo sentido e para casos semelhantes, né? Casos semelhantes, quando um tribunal começa a julgar da mesma forma uma causa semelhante, quando tribunais começam a julgar da mesma forma causas que são semelhantes, fala-se que aí constrói-se a chamada jurisprudência, tá bom? Então, doutrina, jurisprudência são as chamadas fontes secundárias. E como eu prometi para vocês, já encerrando, mas sem deixar de cumprir a promessa, eu relaciono aqui as principais normas eleitorais que vamos estudar durante o nosso curso. A Constituição Federal, naqueles pontos em que ela vai tratar de matéria de direito eleitoral, o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65, ele precisa ser interpretado com cautela, por conta da necessária recepção constitucional de seus dispositivos, então é preciso ter ali uma interpretação de acordo com a Constituição. A Lei Complementar 64 de 90, conhecida como Lei das Inelegibilidades, tá? Ela foi alterada no ano de 2010 pela Lei Complementar 135, conhecida pela Lei do Ficha Limpa, e essas transformações, essas mudanças implementadas pela 135 de 2010, a gente vai estudar com muito cuidado para vocês perceberem as diferenças e os avanços que ocorreram. Vamos também tratar, porque é uma lei eleitoral importante, a Lei 9.096 de 95, que é o Estatuto dos Partidos Políticos, e, claro, a Lei das Eleições, talvez a principal lei eleitoral aí que vamos certamente mencioná-la diversas vezes, que é a Lei 9.504 de 97. Bem, nossa aula, a aula 1, era a aula que se destinava a conceituar direito eleitoral e apresentar as fontes do direito eleitoral. Missão cumprida, pessoal. Agora vamos nos preparar para gravar a aula 2 e logo disponibilizar para vocês. Gostou? Curte. Não deixe de se inscrever. Compartilha com amigos. Vamos fazer o canal crescer. Obrigado a todos. Não deixem de comentar. Vou ler todos os comentários e responder. Até breve.